O que tinha em comum Buda, Jesus Cristo e Maomé? Todos eles faziam jejum para limpar a sua mente e também para desintoxicar o seu corpo. O jejum está muito em moda, não é verdade? Será que é uma nova terapia? Não é. Veja só, em agosto de 1916, a Associação Médica Canadense já recomendava o jejum intermitente pelo menos uma vez por semana. Jejum intermitente ou jejum total vai fazer muito bem para a sua saúde. Vamos falar sobre isso? O nosso corpo, ele está toda programada para que aquelas toxinas que nós ingerimos, ela tenha capacidade de pôr para fora, de detoxificar. Então, aquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo, o nosso corpo deveria botar tudo para fora. O que ocorre nos dias de hoje é que a quantidade de toxinas que nós estamos ingerindo, aspirando, não é? Porque o ar está poluído, a água está contaminada, os alimentos estão cheios de defensivos agrícolas, de aditivos químicos, não é verdade? Então a quantidade de toxinas que nós colocamos para dentro do nosso corpo é tão grande que a capacidade do nosso corpo de eliminar é muito pouco e, portanto, vai acumulando essas toxinas dentro do nosso corpo. Nosso corpo então está sobrecarregado dessas toxinas e o nosso terreno biológico, ela está toda poluída. Você já ouviu falar do terreno biológico? Imagine as nossas células, as quase 38 trilhões de células, vivendo num terreno biológico totalmente poluído. Você concorda que se essas células estiverem vivendo num terreno biológico saudável, o nosso corpo vai ser muito mais saudável? Como será que está o seu terreno biológico? E mesmo que você retire, vamos supor que você tenha um bagre aqui nesse terreno biológico, aliás, desse terreno biológico totalmente poluído, que está com um tumor no fígado. Você tira esse bagre, trata ela, retira o tumor, trata ela e devolve para esse terreno biológico. O que vai acontecer? Vai voltar o mesmo problema. Então nós temos que fazer uma limpeza do nosso terreno biológico, porque senão ela contribui para todos esses problemas. Não adianta você tratar o problema específico se o seu terreno biológico está totalmente poluído, está contaminado. O Alex Carrel, que foi o prêmio Nobel em 1912, ele fez um experimento com um coração de galinha em laboratório, colocando o terreno biológico o mais favorável possível, e fez com que esse coração de galinha vivesse ou batesse por 27 anos, enquanto que nenhuma galinha consegue chegar nem menos a metade desse tempo que ele conseguiu em laboratório. Alex Carrel disse o seguinte: o meio em que se encontra determina a idade celular. Portanto, não adianta você tratar do peixe se não tratar também o terreno biológico. Então nós temos que fazer uma limpeza do terreno biológico. E para isso nós temos que fazer um detox. E para fazer o detox, nada melhor do que fazer o jejum. O Prêmio Nobel de Medicina de 2016, o Yoshinori Ohsumi, ele disse o seguinte: quando nós deixamos de nos alimentar, de comer, quando falta nutrientes do nosso dia a dia, o nosso corpo começa a fazer a autofagia. O que é isso? Começa a limpar o nosso corpo e tirando as células que estão velhas, as células que já estão desgastadas, elas destroem essas células, pegam as peças importantes para formar uma nova célula, um novo tecido. Então a autofagia faz uma recuperação no nosso organismo, elimina as células velhas e defeituosas para construir células novas e saudáveis. Essa é a autofagia. E portanto, o fato de nós ficarmos em jejum, isso faz muito bem para a nossa saúde. Aquela história de que para você manter a saúde deve comer de 3 em 3 horas, isso já foi totalmente desconstruído. Não é verdade. O nosso corpo funciona mais ou menos assim. Nós temos 8 horas para fazer uma excreção, né? Principalmente na parte da manhã, a maioria das pessoas, da parte da manhã até o meio-dia,
o metabolismo mais atuante é o metabolismo excretor, ou seja, o seu corpo está eliminando as toxinas que nós acumulamos. E as outras 8 horas, mais ou menos do meio-dia às 20 horas, funciona o metabolismo digestivo. Então é o horário que você deve se alimentar, almoçar, né, lanchar, o jantar também. E das 20 horas até as 4 horas da manhã, em média, vai estar funcionando o metabolismo da absorção, aquilo que você ingeriu, porque o seu organismo vai estar absorvendo para aproveitar os nutrientes. Então, nosso organismo funciona mais ou menos desta forma. Mas quando você fica em jejum, por exemplo, 24 horas sem comer absolutamente nada, o que vai acontecer? Você não vai ter a necessidade de ter o metabolismo da digestão, porque você não vai comer. E também não vai ter o metabolismo da absorção, porque não tem o que absorver. Ou seja, o seu corpo todo vai estar trabalhando às 24 horas no metabolismo excretor, ou seja, tentando limpar todas as toxinas que está acumulado no seu organismo. Se você conseguir limpar todo o seu organismo, você vai conseguir zerar o seu corpo, reconstruir o corpo, né? E recuperar a inteligência natural do seu corpo. O que é a inteligência natural do seu corpo? Se você der para um bebê um alimento que faça mal, o bebê ou vai vomitar ou vai botar para fora, porque o seu corpo não aceita. Ele é inteligente. Ele sabe o que é bom e sabe o que não é bom, né? Mas ao longo do tempo nós colocamos coisas que não são saudáveis de pouquinho em pouquinho, e o nosso corpo vai se acostumando com essas toxinas. Mas quando você consegue zerar, você recupera essa inteligência natural do seu corpo. Provavelmente você vai rejeitar alguns alimentos e algumas bebidas que talvez você adore hoje. E quando você conseguir limpar o seu corpo, talvez você vai experimentar a mesma bebida, a mesma comida, e você não vai sentir o mesmo prazer. Você conseguindo fazer o jejum e limpar o seu corpo, você vai ter um rejuvenescimento real, um sono mais profundo, perda de peso em pessoas obesas, normaliza a pressão arterial e as funções digestivas também. O ritmo cardíaco mais claro, vigoroso, desaparecimento ou regressão de edemas, erupções, seborreias, inflamações, afta, mau hálito, dores reumáticas e articulares também. Regressão das doenças crônicas e normaliza as taxas que estão alteradas. Agora, você fazer um jejum de 24 horas, então vou começar um jejum de 24 horas por uma semana. Isso não deve ser feito, porque para isso, um jejum de 24 horas, você vai precisar de um acompanhamento de um profissional habilitado. Mas o que qualquer pessoa pode fazer e iniciar muito facilmente é o que nós chamamos de jejum intermitente. Ou seja, um jejum não de 24 horas, mas sim de pelo menos 16 horas. A partir das 12 horas você já vai ter o seu benefício, mas o ideal é que faça pelo menos de 16 horas. Ou seja, você vai ficar 16 horas sem comer absolutamente nada e você vai ter 8 horas para você se alimentar. Como é que você consegue isso? Muito fácil, basta você pular uma refeição. Se você optar por pular, por exemplo, o seu café da manhã, né? Então vamos supor, das 6 da manhã ao meio-dia, né? Vamos supor que você desperte às 6 da manhã. O que você deve comer? Absolutamente nada. Posso beber? Pode, mas você vai beber uma água com limão, um chá sem açúcar, né? É o que você pode consumir até o meio-dia. Do meio-dia até as 8 horas da noite é o período que você pode se alimentar, né? Pode almoçar, pode fazer seu lanche da tarde, pode jantar até as 20 horas. Mas depois das 20 horas, então, até ao meio-dia do dia seguinte, são exatamente 16 horas, você vai ficar em jejum intermitente. Somente interrompendo para as 6 da manhã ou 7 horas da manhã, você beberá água, você pode tomar o dia todo, né? Água com limão, chá sem açúcar e assim por diante. Aí você estará fazendo o jejum intermitente. Uma vez por semana, talvez 2 por semana, quanto mais você conseguir fazer, as respostas, o resultado será mais rápido. 16 horas em jejum e 8 horas consumindo, né, a sua alimentação.
Agora, se você quiser ter um efeito mais rápido, de detoxificação mais rápida, fazendo esse jejum intermitente de 16 horas, tem algumas dicas. Primeiro, se você junto com o jejum intermitente fizer uma dieta cetogênica, isso vai acelerar o processo de detox. O que é uma dieta cetogênica? É uma dieta onde 70% dos seus nutrientes vai estar concentrado em gorduras boas principalmente proteínas, e apenas 10% de carboidrato. Ou seja, dieta cetogênica quer dizer uma dieta pobre em carboidratos, de açúcar, de massas, de farinhas, né? Então, procure utilizar como seu combustível a gordura boa, né? Essa é a primeira dica. E qual é a segunda? Se você utilizar suplementos que aceleram o processo de detox, a resposta vai ser mais rápida. Por exemplo, as microalgas da chlorella, que tem um alto poder de detoxificar, inclusive metais pesados como cádmio, chumbo, mercúrio, né? Os aditivos que estão presentes nos nossos alimentos, os defensivos agrícolas que também estão nos nossos alimentos, medicamentos fortes que nós temos que utilizar algumas vezes. Então, esses suplementos podem acelerar o processo de detoxificação. E o terceiro ponto é você dar preferência a alimentos que vão reforçar as enzimas do seu corpo. Porque toda a reação bioquímica do nosso corpo depende das enzimas. Procure reforçar alimentos que têm bastante enzimas. Você já ouviu falar do nabo? Riquíssimo em enzima. Por isso que sempre que você for num restaurante japonês e comer um peixe cru, ela sempre vai ter nabo junto. Aquele nabo é para salvar, é um alimento rico em enzimas para salvar a digestão daquele peixe cru. Da mesma forma, né, o mamão, abacaxi tem bastante enzimas. Alimentos fermentados em geral, elas fornecem bastante enzimas e fornecem matéria-prima para que o seu corpo possa produzir as enzimas digestivas e as enzimas metabólicas. Se você quiser um suplemento que vai potencializar a produção de enzimas e fornecer algumas enzimas, nós também temos o suplemento Floranil. Jejum intermitente para a sua saúde é espetacular. Comece com um dia por semana. Se conseguir, 2 vezes por semana. E você vai ter os benefícios desse jejum que você pode começar a fazer já. Mais informações, entra no nosso site e detoxifique já.